Bom dia a todos. Vamos então, com as bênçãos de Jesus, iniciar mais um estudo do Evangelho no Lar. Te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos. Te agradecemos por esta oportunidade de estudarmos, de estarmos em contato com a Tua mensagem, que há mais de 2000 anos chega para nós. Gostaríamos de rogar as Tuas bênçãos, que nos abençoe e nos proteja, abençoando a todas as pessoas que tanto neste momento precisam de vós. Abençoa, Senhor, principalmente os lares, tantos lares neste instante que estão necessitados de vós. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Evangelho no lar e no coração. Não podemos começar a refletir sobre o Evangelho no lar sem refletirmos, sem estudarmos o culto do Evangelho no lar. E ao lembrar do culto do Evangelho no lar, nós lembramos de uma página lindíssima que se encontra lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, no seu capítulo 1, com a lição intitulada O Culto Cristão no Lar. Vamos pedir licença para fazer a leitura de alguns parágrafos desta página. Conta-se Neio Lúcio que povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado em casa de Pedro, provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir um novo rumo à conversação que se fizera improdutiva, falou com bondade. Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor muito simples informou sem vacilar: Lavrará madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e disse: Assim também, Simão, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo, Simão, começa sob as telhas a que nos acolhemos. Olha que lindo, gente. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como guardar a harmonia das nações? Se nos não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento?
O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grau. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sob a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre nos olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar, murmurou tímido: Mestre, seja feita como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Mestre, seja feito como desejas. E nós, espíritas cristãos, que tentamos, que estamos conseguindo, ora sim, ora não, mas conseguindo a seguir o Evangelho de Jesus, a seguir os passos desse guia e desse modelo que Deus nos deu por hora para seguirmos, nós também falamos como Pedro: Mestre, seja feita como desejas. Nós vamos encontrar lá no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, João falando para a gente: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E através do culto do Evangelho no lar, nós estamos abrindo as portas do nosso lar, as portas do nosso coração para Jesus entrar, para que através dos nossos mentores amigos, dos nossos anjos guardiões, Jesus possa entrar e penetrar dentro do nosso lar. Nós vamos buscar um pouco lá na história da humanidade, que desde a época de Jesus, os judeus já tinham essa prática de oração dentro da família, de oração em casa. Até hoje os judeus, toda sexta-feira, praticamente todas as sextas-feiras, eles reúnem a família para ler as escrituras, principalmente as escrituras dos profetas. Conta-se que o chefe da família lê uma parte do Velho Testamento e ali eles conversam, ali eles instruem, eles estudam e refletem sobre as escrituras sagradas. Hoje, mais do que nunca, nós vemos também, logo depois da reforma, nós vemos que essa prática continuou. Porém, antes da reforma, a Igreja Católica também deu continuidade a essa prática de leitura em família, porém esporádica, com o que eles chamam de rezas, novenas, trezenas. Eu sou de uma família católica e católica praticante. Esta semana passada, na quarta-feira, eles terminaram a novena de Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, eles têm em determinadas épocas novenas que reúnem em família para rezar, mas são esporádicos. Depois da reforma, os protestantes também, com a reforma, algumas igrejas protestantes reviveram essa prática, porém, retomando-lhe o caráter semanal, toda semana, porém não recuperaram a prática do estudo. Não passa de eles limitam a uma leitura de um versículo da Bíblia e ali eles também cantam alguns salmos, mas o estudo e a reflexão esporádica nós vamos ver resgatado pela doutrina espírita com o culto do Evangelho no lar. E aí nós podemos ver que não é uma inovação da doutrina espírita, o culto do Evangelho, a oração em família, a leitura edificante desde a época de Jesus. E aí nós temos hoje, principalmente na doutrina espírita, essa necessidade do culto do Evangelho no lar. E aí o que vem a ser então o culto do Evangelho no lar?
não é nada mais, nada menos do que uma reunião fraterna entre os componentes que moram naquela mesma casa ou de visitantes que reúnem em determinado dia da semana, em determinada hora, para também abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer o estudo e fazer a leitura daquela página do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Sob, claro, o amparo de Jesus e dos espíritos superiores, visando transformar o nosso lar em um ambiente de amor, de paz e de tranquilidade. O culto, gente, não é um ritual. Nós não é um ritual de adoração. Trata-se de um momento de oração, de um momento de leitura edificante dentro do nosso lar. Para quê? Qual que é o objetivo ou quais são os objetivos do culto do Evangelho no Lar? Nós temos cartilhas da Federação Espírita Brasileira, da União Mineira, né? Da nossa União Espírita Mineira, que localiza-se em Belo Horizonte. Nós temos cartilha nos orientando ao culto do Evangelho no Lar, tá? E essa campanha, tanto a União quanto a FEB, é uma campanha contínua da implantação e da permanência do culto do Evangelho do Lar nas nossas casas, nos nossos lares. Então nós temos alguns objetivos. Para quê? Para que fazer o culto do Evangelho no Lar? Primeiro, estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Há muito nós estamos lendo o Evangelho em reencarnações anteriores, em outras lides, em outras religiões, mas nós já temos tido contato com o Evangelho. Agora, nesta reencarnação, nós estamos tendo contato com o Evangelho à luz da doutrina espírita, que faz toda a diferença, que ela veio tirar o véu que cobria os nossos olhos, veio tirar a viseira, nos explicando, nos ensinando o Evangelho de Jesus, agora de uma forma diferenciada, de uma forma clara, de uma forma que não tem como não aprendermos. Outro objetivo, criar nos lares o hábito salutar das reuniões evangélicas. Olha, para vocês verem, nós reunimos nos lares para festividades, para tantos outros momentos. Por que não reunir no lar para estudar o Evangelho de Jesus, tá? E outro objetivo, tornar o Evangelho melhor compreendido, sentido e exemplificado. Ao estudar o Evangelho, seguindo de ponta a ponta do livro, nós vamos compreender melhor, né, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Compreendendo melhor, nós vamos sentir no nosso coração esse Evangelho. E aí fica mais fácil exemplificar, fica mais fácil ir para a prática. Outro objetivo, higienizar o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados. Chico Xavier fala que se nós tivéssemos o olho da alma, nós enxergaríamos durante a semana, nas paredes, nos tetos de nossa casa, mata-borrões escuros. Que mata-borrões são esses? São as discussões que acontecem entre marido e mulher, mãe e filha, pai e filho. São os ciúmes, as invejas, são os momentos de conturbado que acontece dentro dos lares durante a semana. Então vão se plastificando nas paredes e nos tetos mata-borrões escuros, e que no momento do culto do Evangelho no lar, quando nós abrimos as portas do nosso lar para que Jesus entre através dos nossos anjos guardiões, através dos mentores queridos ligados à nossa alma, nós estamos possibilitando que eles façam uma asepsia, que eles façam uma limpeza, uma faxina espiritual no nosso lar, tá? Principalmente os nossos anjos guardiões que ali estão. Outro objetivo, ampliar o conhecimento do Evangelho para oferecê-lo com maior segurança a outras criaturas. Facilitar no lar
ou fora dele, o amparo necessário. Quando nós paramos para conectar com Deus, quando nós paramos para deixar que os nossos amigos espirituais do bem entram no nosso lar, nós estamos nos fortalecendo para vivermos, para aguentar as lutas do dia a dia fora do lar. Outro objetivo importante: elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, a fim de que eles se ajudem com mais eficiência. Jesus no lar é vida para o lar. Joana de Ângeles que vem falar para nós. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua, se é um apartamento, todo o prédio, recebe o benefício da comunhão com o alto. Aí nós vamos perguntar, e está lá na cartilha da FEB da União, quem pode participar desse culto? Parentes, vizinhos, amigos, quem estiver com você naquele momento. Mas é muito importante que não transformemos esse momento em festa. E, claro, que não haja discussões. A participação é livre, claro, né? Tampouco nós vamos impedir e obrigar uma pessoa ou alguém a participar do culto conosco. Aí pergunta, e as crianças? As crianças também devem participar do culto? E aí nós vamos abrir um parêntese para colocar que claro que as crianças devem. E criança meio que nós temos que obrigar, que trazer para o momento do culto. Como assim? Incentivando-as, trazendo, deixando pelo menos os 10 minutos antes os 10 primeiros minutos do culto destinado a elas. Nós temos hoje na bibliografia espírita infanto-juvenil centenas de livros que possamos ler a cada semana ou a cada dia uma história, comentar sobre uma história. Uma vez indagaram a Chico Xavier como fazer para que as crianças permaneçam no culto. Aí ele deu uma resposta lindíssima: traga pote de biscoito, traga brinquedos, quebra-cabeça, alguma coisa, deixe-as ali, brincando com quebra-cabeça, com dominó, lanchando, mas ali conosco, recebendo aquelas vibrações do culto. Aí vem a seguinte pergunta: como devo me preparar? Aí a orientação é que especialmente no dia do culto, que nós procuremos manter um equilíbrio físico e mental e espiritual, evitando bebidas alcoólicas, alimentação pesada, fadiga mental, brigas, discussões e condutas inadequadas, justamente para preparar o nosso lar para receber a espiritualidade amiga. Quando nós temos uma visita para chegar na nossa casa, nós nos preparamos com todo cuidado, com todo carinho. A mesma coisa no dia do Evangelho do Lar, nós vamos receber visitas de pessoas, de entes muito queridos que já se foram e que vêm nos proteger, nos abençoar. Busque na serenidade da prece e na vigilância das atitudes o apoio espiritual que o dia requer. Apesar de realizar o culto dentro de casa, nós temos que ter alguns cuidados. Onde e como deve ser esse ambiente? No seu lar, no cômodo que haja melhor condição de tranquilidade e de concentração, tá? Se houver algum enfermo no lar, né, e se ele desejar, o culto pode ser realizado lá no quarto dele. Não há necessidade de enfeites, de velas, de imagens, de forma alguma. A única coisa que nós orientamos é uma jarra com a água para que seja fluidificada naquele momento. Podemos colocar música suave, se não desviar a atenção dos participantes. Providenciar um recipiente com água para que depois todos possam beber, tá? Porém, se houver enfermo no lar, coloquemos um copo ou uma garrafinha destinada a ele para que os espíritos possam colocar ali os remédios, né? Que vão, claro, atender a este familiar, tá?
Quando devo realizar o culto? Olha, a FEB e a União Espírita Mineira nos orienta que pelo menos uma vez na semana, tá, nós façamos o culto do Evangelho no lar em nossa casa. Porém, devemos de escolher um dia na semana, um horário daquele dia, para que toda semana e naquele horário possamos realizar o culto. Porque nós sabemos que os mentores espirituais, eles trabalham incessantemente no plano espiritual. Não estão assim à nossa deriva. Então, tendo o compromisso de vir toda semana, naquele dia, naquele horário, aí sim, nós garantimos a presença deles. Porém, hoje, há uns 2 anos atrás, nesta casa, nós tivemos a visita de um orador muito querido, Rafael Lavarini, e o Rafael nos orientou, fez uma reflexão muito linda, que nós particularmente desde então temos seguido. Nos tempos de hoje, principalmente nós que temos adolescentes, jovens, crianças em casa, que estão em contato com as mídias sociais meio que muitas horas por dia ou todos os dias, nós deveríamos sim realizar o culto do Evangelho no lar todos os dias na nossa casa. Porque nós estamos recebendo influências da mídia, influência das redes sociais, influências inúmeras, negativas, também dentro do nosso lar. Então, pelo menos no momento do culto, todos os dias, nós estamos proporcionando que os Espíritos venham nos dar apoio, tá? Que os Espíritos venham principalmente auxiliar os jovens, os adolescentes que estão em contato direto com essas redes, tá? E aí a disciplina, claro, tem que ser a mesma. Se eu optei por fazer o culto todos os dias, então tem que ser todos os dias naquele horário que nós vamos fazer o culto, ou pelo menos uma vez na semana, tá? A orientação é que nós evitemos de ficar mudando toda semana o dia e o horário, tá? A duração do culto é, no mínimo, de 15 a 30 minutos, a recomendação, no máximo de 50 a 60 minutos. Como que nós vamos fazer? A Joana de Ângeles nos ensinando. Prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família no coração e ora. E aí, como que deve ser? Qual que deve ser o roteiro? Claro que nós temos a orientação do roteiro também nessa cartilha da União Espírita Mineira. Primeiro, comecemos com uma prece inicial, uma prece simples, espontânea, valorizando os sentimentos e não as palavras. Se houver criança no lar, como nós já falamos, os primeiros 10 minutos vamos usar os livros infantis e elas devem ser incentivadas a contar, a comentar sobre aquela história que nós acabamos de ler para ela. Logo depois, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar o Evangelho. Recomenda-se nessa cartilha que comecemos da primeira página até a última página. Mas tem família que gosta de abrir aleatório. Isso é de acordo. O importante é que nesse momento do culto do Evangelho no lar, nós vamos estudar esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa terceira obra da codificação, tá? Então nós vamos estudar trechos de cada vez, não é um capítulo inteiro, 2, 3 parágrafos. Se precisar ficar em um parágrafo não tem importância, mas nós vamos estudar trechos de cada vez, comentando-os de acordo com o seu entendimento. Os comentários devem ser de todos, mas neste momento não é hora de darmos lição de moral, não é hora de darmos exemplos que machuquem o outro com a prática dele. É hora de refletirmos sobre aquela página do Evangelho, respeitando sempre a opinião alheia, evite debates e discussões, pontos de vista conflitantes. Neste momento não. Depois do culto podemos até resgatar aqueles pontos que ficaram meio obscuros, mas no momento do culto vamos respeitar
a opinião do outro, tá? E também recomenda-se que você pode usar um livro de mensagens, como nós temos, né, na nossa bibliografia espírita, vários livros psicografados por Divaldo, de Joana de Ângeles, né, de Emmanuel, por Chico Xavier, que podemos fazer, que são leituras pequenas, que podemos também fazer no momento do culto. No finalzinho, ou logo após, nós vamos anotar ou no próprio livro, no cantinho, ou numa folha à parte, tá? O ponto do evangelho que nós paramos para dar continuidade no outro dia ou na outra semana, tá? E logo após essas reflexões, nós vamos distribuir a água fluidificada para todos ali presentes, tá? Por quê? Por que nós devemos fazer o culto no lar? Qual o benefício desse culto no lar? Os benfeitores espirituais vão ao pouco construindo cortinas de proteção fluídica e vão dissolvendo as energias negativas. Já falamos sobre isso. E Chico Xavier fala que é meio que nós colocássemos ao redor da nossa casa paredes de vidro. Sabe, que as invejas, os ciúmes, a maledicência chega, bate, mas volta. Por quê? Porque o nosso lar está protegido, nosso lar está com uma corrente fluídica de proteção. Tá? Favorece a entrada das luzes espirituais e realiza uma faxina no campo espiritual. Tá? O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. Emmanuel que nos fala isso. A família iluminada melhora a comunidade e a comunidade melhorada eleva a nação. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Olha que lindo, gente. E aí nós temos alguns obstáculos. Claro que nós encontramos alguns obstáculos para realizar o culto. É impressionante. Quando implantamos o culto do Evangelho no lar, sempre temos a reclamação. Mas chegou visita. Na hora exata o telefone tocou. Na hora exata. Então, qual que é a recomendação? Na implantação do culto ou durante sua realização, é comum o surgimento de diversos obstáculos, como se a intenção e persistência do grupo familiar fosse colocada à prova. Os mais comuns obstáculos são quais? Visitas inesperadas. Nós estamos realizando o culto, a campainha toca, o telefone toca. Então, o que devemos fazer? Tá? Serão as visitas, nós abriremos a porta, convidaremos a participar do culto, tá? E aí também explicando, claro, né, o que é o culto do Evangelho no lar, explicando antes o assunto com franqueza e humildade. A campainha da porta toca, ou o telefone. Então, o que devemos fazer? Nós vamos escalar, desde já, um participante daquele momento, o filho, ou a esposa, ou o marido, alguém que esteja ali para atender esses ambos os casos. As visitas, nós mandamos entrar, convidamos a entrar e participar conosco. Agora, o telefone e a campainha, alguém assim que tocar vai lá, atende e volta para o culto. Sonolência. É impressionante, gente. Só quem tem criança ou adolescente que já viveu isso. Os meninos começam e começa a baixar e começa. Então, tanto crianças quanto adultos devem ser orientados para lutar contra o sono, utilizando do recurso da respiração controlada, tá? O recurso principalmente da prece, da água, evitando sugestões hipnóticas, tá? Outro obstáculo, inquietação das crianças. Meu Deus, então as crianças hiperativas é complicado mesmo. Porém, é normal que crianças, especialmente as menores, fiquem inquietas, chorem, façam birras, puxem e mexem em tudo. O melhor procedimento seja ignorar tais procedimentos, motivando as crianças, principalmente com temas cativantes, com histórias interessantes, trazendo livros de histórias, revistas, ilustrações apropriadas, delegar algum tipo de responsabilidade para elas, como a água vai ficar sob a sua responsabilidade, a prece, você vai fazer a prece final, tá? Pega um livro, e Chico Xavier, né,
como eu já falei antes, ele orientava a levar pote de biscoito, a levar guloseimas, a levar para perto do culto, principalmente, brinquedos em que eles podem se divertir, tá? E aí nós vamos ver que quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar, meu Deus, como as coisas vão se encaixando, como as coisas vão tomando outro rumo. Mas não vai ser na primeira semana, na segunda, na terceira. É à medida que vamos estudando e que vamos deixando esse Evangelho entrar dentro do nosso coração. Como João coloca lá no capítulo 3, né, no versículo 20 do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então nós sabemos que Jesus está ali, que os amigos espirituais estão ali. Basta que nós possamos abrir a nossa porta através desses momentos, onde se faz uma prece, aí se acende uma luz. Levar Jesus para dentro do lar através da prece aumenta a nossa responsabilidade cristã. Luz inapagável passa a brilhar sobre o lar, onde se ore com verdadeiro amor, mesmo que seja uma pessoa só. Esqueci de falar. Claro que podemos fazer o culto do Evangelho no lar sozinhos. Lá no nosso lar, nós fazemos hoje o culto todos os dias. Porém, não é todos os dias que a minha adolescente se propõe a vir. Pelo menos uma vez na semana ela vem sim, tá? Tem semana que ela vem 2, 3 vezes, mas pelo menos uma semana ela vem. Os outros dias eu faço sozinha, mas faço em voz audível, em voz alta, para que os amigos espirituais, ou para que ela também, aonde quer que ela esteja lá no quarto, ela também escute sobre a leitura edificante que estamos fazendo. Ondas e vibrações harmoniosas envolvem um ambiente onde se instala o hábito salutar da prece. O Evangelho no lar harmoniza a família, conscientizando quanto à necessidade da renovação de valores morais e espirituais, tendo os ensinamentos de Jesus como diretriz e guia. E aí nós sabemos que Kardec nos orientou, tá? Que Jesus é o nosso modelo. Então é o que nós devemos seguir, nós devemos imitar, é o nosso guia, é a quem devemos seguir, tá? E aí nós não podemos nunca esquecer que em razão disso o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, e sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro, naquela época, fitou os olhos humildes, lúcidos, e como se não encontrasse palavras adequadas para explicar-lhe, murmurou tímido: mestre, seja feita como tu desejas. Neio Lúcio veio trazer essa passagem para nós, através das mãos abnegadas, iluminadas de Chico Xavier. Então ele veio nos mostrar que Pedro, naquela época, na sua maior humildade, se prostrou diante de Jesus. Mestre, seja feita como desejas. E que nós, espíritas cristãos, que nós que acreditamos no Mestre Jesus, nestes momentos tão difíceis que estamos passando de quarentena, nessa pandemia que tem alastrado e que tem atingido todo o planeta Terra, é o momento em que nós devemos seguir e imitar o Mestre, orando, fazendo do nosso lar um ponto de luz que vai iluminar todo o prédio, que vai iluminar toda a rua, quiçá todo o bairro e toda a cidade. Que nós possamos sim, tá, como Jesus na casa de Pedro, né? Como Jesus na casa de Pedro, nós possamos abrir o Evangelho. Na época ele abriu as Escrituras Sagradas, que nós possamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma oração, ler, refletir, estudar e entender, compreender e sentir a mensagem de Jesus, para que possamos dia a dia ficar mais fácil
de experimentarmos, de praticarmos esse Evangelho de Jesus. E nós, como Emmanuel falou um dia, Jesus no lar é vida para a família, que nós possamos mais do que nunca trazer essa vida para dentro dos nossos corações e para dentro dos nossos lares. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Jesus possa continuar sendo essa bússola a nos orientar, que os nossos irmãos, que os nossos amigos espirituais, que os mentores espirituais ligados à nossa alma, ligados à nossa família, possam nos intuir, possam nos dar força para que possamos implantar ou continuar com o culto do Evangelho no nosso lar, diariamente ou semanalmente, mas não esquecendo jamais dessa prática em nossas vidas. Pedimos agora a Deus que abençoe o nosso planeta Terra, sabendo que Jesus, que é o nosso governador, que está direcionando, que está neste leme, nos apoiando, nos intuindo, nos carregando no colo nestes momentos tão difíceis. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.